Você que nos acompanha, este é o RIC Notícias e na edição de hoje você vai ver. Médico é preso após disparos de arma de fogo dentro do hospital. Uma paciente foi atingida de raspão na cabeça. Um crime sem desfecho há mais de 30 anos. Homem condenado por matar a ex-esposa em 1989, preso na fronteira. Mesmo sem regulamentação, empresas no Paraná implementam escala reduzida de trabalho. E foi liberada a temporada do pinhão. Começou hoje a venda do item que é tradicional no nosso estado. Você prefere o pinhão cozido, na chapa? Qual a tua preferência? Eu prefiro cozido. E nessa época do ano, costuma comprar bastante? Bastante. São 7h21. Relógio acaba de virar aqui na nossa tela. Vamos todos juntos pelas principais notícias do Paraná. Um acidente na BR-369 em Jataizinho matou um engenheiro civil da Prefeitura de Biporã, Luciano Pansardi. O carro bateu na estrutura da antiga praça de pedágio de Jataizinho e ficou completamente destruído. O repórter Leonardo Pelisson conta pra gente os detalhes. Foi exatamente neste ponto da mureta amarela que o carro veio e acertou com velocidade. Inclusive, a marca da pilastra ficou no para-choque. A dianteira do veículo completamente destruída. E testemunhas que passaram pelo local e que acompanharam também o trajeto do veículo disseram que ele veio em alta velocidade. Nós temos a antiga praça de pedágio aqui de Jataizinho, onde existem blocos de concreto bastante rígidos que protegem a pilastra da cobertura. Foi aonde aconteceu o impacto. Vocês viram ali que é um veículo novo, tem airbag, mas toda a cinemática demonstrou que o condutor não fazia o uso desse cinto de segurança. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o corpo da pessoa foi projetado à frente e houve um amassamento bastante expressivo do volante do veículo. E, obviamente, essa energia foi transferida para o corpo do condutor, causando ferimentos graves no tórax. Levou a essa parada cardíaca e a equipe da EPR esteve aqui com um resgate avançado. Eles tentaram, durante muito tempo, mais de 20 minutos, reanimar a pessoa, usaram os medicamentos necessários, mas infelizmente não foi possível e o condutor veio a óbito aqui no local. Foi preso hoje no Paraguai um homem condenado por matar a ex-esposa, acredite você, em 1989 aqui no estado do Paraná. Ele era considerado foragido há 31 anos. O assassinato aconteceu em Londrina, no norte do Paraná, para onde nós vamos agora ao vivo com todos os detalhes com o repórter Fernando Burrone. Fernando, muito boa noite para você. Bem-vindo ao RIC Notícias. O caso chama muita atenção e ainda mais porque estava prestes a prescrever, não é isso? Exatamente, Manu. Muito boa noite. Em 2018, a juíza Elizabeth Carter destacou que se o Marcos Panissa não fosse encontrado até novembro de 2028, o crime iria prescrever e ele não poderia ser preso. Pois bem, o Marcos foi encontrado então nesta quarta-feira em Assunção, no Paraguai. Ele já estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas do país. E, bom, como você bem disse, ele estava foragido, Manu, há mais de 30 anos, desde junho de 1995, depois que ele não compareceu a um julgamento naquele ano e foi então decretada a prisão preventiva, porém, ele estava foragido então durante todo este período. Ele já havia sido condenado, Manu, há mais de 20 anos, 21 anos, por ter assassinado a ex-esposa, a Fernanda Struzani, em 1989, um crime que realmente chocou todo o estado do Paraná, chocou inclusive todo o país, porque foram pelo menos 72 facadas. É um crime cometido no apartamento dela aqui no centro da cidade. E um detalhe, o Marcos, que tinha na época 23, a Fernanda tinha 21 anos, o Marcos na época confessou o crime e afirmou que teria cometido este crime de forma passional, por ciúmes, né? E inclusive essa é a tese que agora a defesa dele, o advogado, tenta sustentar para, quem sabe, reduzir essa prisão e fazer uma revisão desta condenação do Marcos
Panissa. Bom, como eu já comentei, ele foi encontrado no Paraguai e agora a Polícia Federal acompanha qual vai ser o procedimento, porque o Paraguai pode assumir 2 procedimentos, ou a extradição ou a expulsão do Marcos Panissa. Esses 2 procedimentos são diferentes, têm trâmites diferentes, mas a gente acompanha para saber qual vai ser a decisão das autoridades paraguaias. Fato é que o Marcos deve voltar para o Brasil e, em tese, cumprir agora a pena de 21 anos de prisão a partir do retorno dele ao país, Manu. Obrigada, Fernando, por todas as informações. Claro que a nossa equipe lá em Londrina e também no oeste do estado continua acompanhando esse caso. Nossa equipe que inclusive conseguiu conversar hoje com o advogado de defesa que explicou o que é esperado a partir de agora para o início do cumprimento dessa pena, e também a nossa equipe falou com o tio da vítima que falou sobre a expectativa aí do início dessa condenação. Por enquanto, a decisão que o condenou a 21 anos vai ser mantida, por enquanto. Ele vai começar a cumprir essa pena de 21 anos. Só que a defesa tem o direito de manejar um recurso chamado revisão criminal, que é feita no Tribunal de Justiça, em que a gente vai insistir na tese da violenta emoção. Demonstrar que esse caso é um crime passional e que, na verdade, a justiça fugiu um pouco dessa situação para reconhecer um homicídio qualificado que é totalmente fora do que tinha no processo. Então, agora, quem sabe, a gente consiga demonstrar que esse crime passional e ele vai cumprir a pena justa de um crime passional. É duro, é pesado, porque a gente volta a lembrar tudo, eles eram uma pessoa querida, o casal, né? Ela principalmente. Pegou todo mundo de surpresa, lógico, ninguém esperava aquilo, então mexeu muito. E hoje a gente volta a relembrar aquilo que a gente já tinha dado uma esquecida, né? Um esquema de produção de anabolizantes feitos de forma clandestina foi desmantelado pelo GAECO hoje em Maringá. 10 pessoas foram presas. De acordo com a investigação, a quadrilha produzia bulas, rótulos e até embalagens. Tudo para parecer que o produto era legítimo, mas os anabolizantes eram feitos de forma clandestina, sem nenhum controle sanitário. A quadrilha também simulava uma marca de origem europeia e assim lucrava cerca de 2,5 milhões de reais por ano. As investigações começaram em 2025 e apontaram uma rede de distribuição através de academias, farmácias e até clínicas de estética. Dos 10 presos, 2 são apontados como líderes do esquema criminoso. Na casa de um deles, um carro de luxo também foi apreendido. Durante as buscas, até uma estufa de maconha foi encontrada. O Ministério Público fez uma operação para investigar uma possível fraude de licitação de serviços veterinários na Prefeitura de Rancho Alegre do Oeste, que fica na região de Campo Mourão. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura e na Secretaria de Saúde. Entre os alvos da investigação está a secretária da pasta, que é prima do prefeito do município. Ela foi afastada do cargo por determinação da Justiça. Segundo o Ministério Público, são investigados os crimes de falsidade ideológica e peculato. Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos. Em nota, a Prefeitura de Rancho Alegre do Oeste disse que o município cumpriu as determinações judiciais e colabora com as investigações. Uma operação da Polícia Federal para desarticular um grupo suspeito por crime de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior teve desdobramentos hoje aqui no estado do Paraná. A ação resultou na prisão de 2 MCs de funk conhecidos no país. Vamos saber os detalhes com a repórter Bruna Frenner, que chega ao RIC Notícias. Bruna, muito boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Pois é, Manu, foram cumpridos 45 mandados, então, de busca e apreensão e também 39 mandados de prisão temporária. Esses endereços estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal e também aqui no Paraná. Entre os presos estão 2 MCs de funk, Pose do Rodo e também o Rian SP.
Além disso, foram determinadas medidas de bloqueio patrimonial, como sequestro de bens e imposição de restrições societárias, para interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento. De acordo com a PF, a quantidade de dinheiro movimentada pelo esquema ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de reais. As investigações apontam que o grupo usava um sistema para ocultar valores, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. Os suspeitos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e também evasão de divisas, Manu. Volto com você. Obrigada, Bruna Frenner, ao vivo com todas as informações aqui no RIC Notícias. E o governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional um novo texto que trata sobre o fim da escala 6x1 no país. O projeto foi encaminhado com urgência constitucional, ou seja, impõe que a discussão aconteça nos próximos 45 dias. Senão, isso pode travar toda a pauta do Legislativo lá em Brasília. Enquanto uma regulamentação não é imposta, algumas empresas já estão testando escalas de trabalho reduzidas aqui mesmo no Paraná. A busca é pelo equilíbrio entre benefícios aos trabalhadores e aumento de custos que, no fim das contas, chegam para todos nós. A ideia é reduzir a carga semanal de 44 para 40 horas, sem corte de salários, garantindo pelo menos 2 dias de descanso. A proposta pode impactar milhões de trabalhadores em todo o Brasil e ainda deve passar por análise na Câmara e no Senado. Caso essa lei venha a ser aprovada, será necessário que essas empresas se reorganizem para que continuem prestando os serviços da forma que prestam hoje, mas limitando a jornada semanal a 40 horas e concedendo aí descansos semanais remunerados em 2 dias consecutivos da semana, preferencialmente aos sábados e domingos. Enquanto o tema avança em Brasília, algumas empresas já começaram a testar na prática modelos com escalas reduzidas, apostando na produtividade e também na qualidade de vida dos funcionários. Em Curitiba, este hotel passou a adotar a escala 3x1, modelo inédito no Brasil. A mudança foi negociada com trabalhadores e aprovada em assembleia sindical e beneficia cerca de 100 colaboradores. Há expectativa de 20 novas vagas abertas no hotel. A nossa expectativa, e nós já estamos observando isso nessas 2 semanas de operação no novo modelo, né, é de colaboradores mais descansados, que têm um convívio sociofamiliar mais intenso, e isso se traduz em qualidade melhor do serviço, em pessoas mais saudáveis, que é uma grande preocupação nossa, né? Antes, Luiz trabalhava 6 dias na semana. Desde o dia 1º de abril, trabalha 3 dias e folga 1. Eu sinto que no final desses 3 dias a gente não fica tão cansado quanto no final de uma escala 6x1. Enfim, dá para descansar bem melhor, sim. Renova as energias. Sim, com certeza. Apesar dos benefícios apontados, a medida também gera preocupações no setor produtivo. Entidades empresariais alertam para possíveis impactos, como aumento de custos, inflação e até redução de empregos formais. Nós, do Sistema FAEP, somos contrários à alteração de lei da escala de trabalho 6x1. Isso terá impacto direto na produção, impacto nos nossos custos e, sem dúvida nenhuma, no bolso da população brasileira. Essa é uma discussão que acontece em diferentes países do mundo e a preocupação é que ela aconteça aqui no nosso país na superficialidade por conta dessa urgência constitucional e de ano eleitoral. É um assunto complexo que precisa ser discutido e analisado em todas as frentes. A partir de amanhã, a concessionária Viacampo começa a operar oficialmente 432 quilômetros de rodovias do lote 5 do novo pedágio. Este é o último lote a ser concedido para a iniciativa privada. A Viacampo apresentou hoje a frota e a estrutura operacional que vão atuar nas BRs 163 e 369. As rodovias passam por Cascavel e outros municípios do oeste e do norte do Paraná. Trechos bastante importantes para o transporte de cargas. A cobrança de tarifa não começa agora, só começa depois de obras de manutenção em todo o trecho. A expectativa é que isso aconteça dentro de um mês. O contrato prevê a instalação de uma nova praça de pedágio próxima ao distrito de Alvorada. A construção deve começar já neste ano.
Um estudante de medicina foi preso depois de efetuar disparos de uma arma de fogo dentro de um hospital em Umuarama, hoje no começo da tarde. Quem acompanha esse caso desde o início da tarde é o repórter Jota Júnior, que chega agora ao RIC Notícias Noite ao vivo. Jota, muito boa noite para você. Bem-vindo. Uma paciente chegou a ser atingida de raspão na cabeça, é isso? É isso mesmo, viu, Manu? Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Foi aqui nesse hospital, o Hospital Semil, uma referência para a região noroeste do estado, onde esse atentado praticado por um médico que é interno, mas está fazendo o curso de especialização em ortopedia, acabou cometendo. De acordo com o que nós conseguimos apurar agora, inclusive em primeira mão para quem nos acompanha, com o familiar, é que a mulher estava em um consultório sendo atendida pelo médico responsável por aquele momento do atendimento, acompanhado desse estudante, que estava um pouco mais atrás dele. Num determinado momento, ele saca da arma e tenta atirar pelas costas na cabeça desse médico. Como a paciente de 58 anos está na frente, ela se assusta ao perceber e reconhecer que tratava de uma arma de fogo, mas tudo acontece muito rápido. Quando ela se dá por conta, ela já havia sido atingida de raspão do lado direito da testa. O tiro perfurou o couro cabeludo. Ela permanece internada. Esse homem saiu aqui do hospital e acabou roubando um automóvel, atirando outras vezes em via pública para conseguir o carro. A polícia recebeu esse chamado de socorro e deu prioridade, envolvendo várias equipes que reforçaram o cerco e não muito longe daqui da unidade hospitalar acabaram encontrando o médico, que é um rapaz de 27 anos. Ele ainda estava armado, com mais 17 munições. Ele foi encaminhado em delegacia.